Vem da Bulgária a informação de que um ex-atacante do Santos pode pintar no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história e fala também da real situação financeira do Flamengo. Preciso atualizar ainda, quando o assunto é dinheiro, sobre a crise, falta de dinheiro no São Paulo. Para completar, Ramon Dias fica no Corinthians para 2025, em qual condição? Falo também sobre a enorme faxina pela qual vai passar o Santos. Tem o Vasco respondendo sobre o futuro de Aleph Manga e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com mais de 20 anos de mercado, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está acontecendo com o seu time do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Deixa eu colocar palpites para os jogos dessa quarta-feira. Para mim, Cuiabá e Flamengo termina com empate ou vitória do Flamengo. Já no confronto entre Grêmio e Juventude, vou de vitória do Grêmio ou empate. Para completar, tem Atlético Mineiro e Botafogo, vou de empate ou vitória do Botafogo. Na quinta-feira, mais uma partida, queria mostrar para vocês. Na tela tem jogo quinta e sexta. Nessa quinta, Vasco da Gama e Inter, vou de vitória do Inter. Na sexta, Fluminense e Fortaleza, vou de empate. Para você fazer essa ou qualquer outra fezinha na 1xBet é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem se divertir com moderação. Sempre lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade para começar a apostar. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo para responder se Aleph Manga interessa ao Vasco da Gama. Essa história começa com o próprio atacante do Curitiba admitindo ter sido sondado pelo Vasco. Segundo o Aleph Manga, em entrevista ao GE, esse namoro é antigo desde a época em que ele ainda defendia o Volta Redonda. O que eu fiz? Encaminhei a pergunta para uma pessoa do departamento de futebol do Vasco. E aí? Vocês estão negociando? Está perto de fechar? Em que pé está essa história? E a resposta, abre aspas, não. Nem há proposta. Para falar a verdade, nem procuramos informações recentes dele. Fecha aspas, o Vasco descarta qualquer chance de negociação com o Aleph Manga. Cruz Maltino procura reforços, contei para vocês na manhã dessa quarta-feira sobre o interesse no lateral / zagueiro Danilo, da seleção brasileira e da Juventus. Existem outros nomes da pauta do Vasco, mas Aleph Manga não faz parte dos planos, beleza? Hora de falar sobre o Santos, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e com um elenco bem diferente para 2025. A mudança, incluindo atletas que estão emprestados, vai atingir mais de 20 jogadores. A gente está falando de 2 times, levando em consideração 1 ao 11. Nomes certos que não ficam na Vila Belmiro: Patrick, William Bigode, Pedrinho, Alisson, Furk, La Quintana, Rainer, Bilharce. Esses atletas fazem parte do atual elenco, alguns deles tiveram seus contratos prorrogados de forma automática com o acesso do time, como o William Bigode, mas a pretensão do presidente Marcelo Teixeira é mexer de forma grande no elenco. O Santos também tem outros 15 jogadores emprestados e a grande maioria não será aproveitada. Só para citar alguns casos: Soteldo, Morelos, Zanocelo, Lucas Barbosa, João Lucas, Lucas Braga, Messias, Lucas Lima, Vladimir, Luiz Felipe e Bruno Marques. Diante de tamanha reformulação, vai ser super importante encontrar um novo técnico o mais rápido possível para que ele possa participar do processo de escolha de quem fica e de quem vai ser contratado. O Santos entende que precisa mudar radicalmente seu elenco se quiser ser competitivo de volta à Série A do Brasileiro. E você? Desses atletas que eu citei, algum poderia ficar, mereceria uma nova chance? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares admite mais um ano de enorme prejuízo financeiro. Em 2024 tem sido uma marca na gestão dele.
Contei para vocês, de forma exclusiva, algumas semanas atrás, que o São Paulo havia fechado o primeiro semestre desse ano com um prejuízo de 185 milhões de reais. O que significa isso? Que o São Paulo gastou quase 200 milhões a mais do que aquilo que arrecadou nos 6 primeiros meses do ano. Como o tricolor não conseguiu chegar à disputa de títulos, nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, não terá direito a prêmios gordos. As vendas de atletas também não apareceram. Pode até sair um negócio ou outro, como o do Rodrigo Nestor para o Bahia, mas por cifras na casa dos 7 milhões de euros, diante desse cenário, até o presidente Júlio Casares já admite mais um ano de enorme prejuízo. Só para lembrar, se confirmado o prejuízo, ele vai para o terceiro déficit em 4 anos como presidente. O maior deles em 2021, quando o São Paulo fechou com 157 milhões de reais no vermelho. Em 2023, mais um prejuízo de 62 milhões de reais. O São Paulo só fechou no azul na era Júlio Casares em 2022 com 37 milhões. O presidente se defende, lembrando que não tem feito venda de atletas para tornar o São Paulo mais competitivo, mas de fato as contas não têm fechado. Só para arrematar, o total de prejuízo do Júlio Casares até aqui é de 182 milhões de reais. Se o déficit for superior a 30 milhões, e tudo se encaminha para isso, ele já vai ter um prejuízo acumulado superior ao da era Leco. O antigo presidente, o pior presidente da história do São Paulo, ficou 5 anos no clube e acumulou um prejuízo total de 211 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians, quero te contar qual a única chance para que Ramon Dias escape da demissão e seja treinador do Timão na próxima temporada. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, essa chance existe? Sim, embora as várias especulações dos últimos dias envolvendo Luiz Castro, Tite, Pedro Caixinha, Fábio Carille e até Sérgio Conceição. A pressão interna e externa é gigante. A maioria da torcida do Corinthians não quer a permanência do Ramon Dias. Dentro do conselho e da diretoria também há gente contrária ao trabalho do argentino. Mas o vínculo do Ramon Dias com o Timão só se encerra em dezembro de 2025. A multa rescisória para o caso de demissão é relativamente alta e Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, gosta do trabalho do Ramon Dias. E diante desse cenário, se o Timão estiver na Libertadores da América do próximo ano, via Campeonato Brasileiro, com a classificação no Campeonato Nacional, Ramon Dias continuará como treinador alvinegro. Dá para assegurar que essa é a única condição que salva o Ramon Dias da demissão. Até porque, se conseguir ficar entre os primeiros do Brasileiro e se assegurar na Libertadores, Corinthians também terá como garantia a disputa da Copa do Brasil do ano que vem. E aí seria terminar o ano bastante acima dos objetivos criados quando o Ramon Dias foi contratado. Na época, o Timão brigava apenas para escapar do rebaixamento. Esse risco de rebaixamento já não existe mais. Depois da 5ª vitória consecutiva, o Timão venceu na manhã dessa quarta-feira por 2-1 o Cruzeiro na Neoquímica Arena, os gols de Memphis Depay e também de Yuri Alberto. Corinthians foi para os Jogos da Tarde na 9ª colocação, com somente 2 pontos a menos do que o Bahia, o 8º colocado. A gente já tem um G7 para a Libertadores da América. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, esse G7 vira G8. E se o Cruzeiro também ganhar a Sul-Americana, o G8 vira G9. Então, a posição atual do Corinthians pode, inclusive, lhe garantir vaga na Libertadores da América do ano que vem e salvar o emprego do Ramon Dias. Só para completar, Memphis Depay está fora do jogo contra o Vasco, marcado para o fim de semana. Ele levou o 3º cartão amarelo. Já Yuri Alberto saiu machucado. Incômodo na perna direita, será avaliado nessa quinta-feira para saber se tem condição ou não de enfrentar o Cruz Maltino. Quero falar agora sobre o Flamengo rubro-negro está em crise financeira, sim ou não? Essa pergunta vai ser respondida por César Grafietti, um dos maiores especialistas quando o assunto é finanças no futebol. César Grafietti teve acesso a um orçamento do Flamengo para 2025 e a partir daí tirou uma série de impressões. Gostaria de dividir essas ideias, essas informações e análises do César Grafietti, tá bom? Primeiro é importante contar que o Flamengo estima que vai fechar a temporada de 2024 com apenas 3 milhões de reais em caixa, número que assusta levando em consideração a capacidade financeira rubro-negra. Num cenário com bastante receita de TV, e também com a premiação do título da Copa do Brasil. Não fosse por isso, e talvez o Flamengo não tivesse nem esses 3 milhões de reais em caixa.
Importante destacar que o César Grafietti lembrou de uma série de vencimentos de dívidas que terão de ser pagas agora nesse último trimestre do ano e que não estavam previstas nem lançadas no balancete do mês de setembro. Então, quando o Flamengo vai ao mercado e contrata jogadores, há o parcelamento dessas compras. E várias dessas compras terão parcelas a serem pagas nesse último trimestre, o que pode complicar ainda mais a situação financeira do Fla. Também de acordo com o César Grafietti, esse orçamento que vazou para 2025, a estimativa é de que o clube arrecade 146 milhões de reais com vendas de cadeiras do seu novo estádio. Dinheiro que seria compatível àquilo que foi investido para a compra do terreno no gasômetro. A pergunta que fica é: não há nem projeto, não há nada avançado em relação a esse estádio. Será que o Flamengo vai ser capaz mesmo de comercializar essas cadeiras cativas pelo valor de 146 milhões na próxima temporada? Segundo César Grafietti, todos esses números mostram uma situação arriscada de um Flamengo que segue tendo o maior conforto quando o assunto é saúde financeira, mas que gastou além da conta na temporada de 2024, o último ano do presidente Rodolfo Landim, e ele parece ter gastado além da conta. Quero falar agora sobre uma informação publicada na Bulgária e que pode mexer com o torcedor do Palmeiras. O site sportal.bg da Bulgária informa que o Palmeiras monitora, observa, analisa a situação de Juan Seco. Você lembra dele? Centroavante revelado no Santos, 23 anos de idade, com passagem pelo Vasco, atualmente no Ludogorets, lá da Bulgária. Fase boa. Ele é o artilheiro da equipe na atual temporada com 7 gols em 24 partidas. Tem mais 2 assistências. Na temporada passada, a sua primeira na Bulgária foram 48 jogos, 17 gols e 7 assistências. Ele já é, apesar do pouco tempo no Ludogorets, o 5º brasileiro com mais gols na história do clube. O 4º colocado é o Cauli, que faz sucesso no Bahia, 27 gols. O Juan Seco já tem 26. Jogador do atleta, o staff do atleta, não comenta absolutamente nada sobre o assunto, diz não ter informações. Se existe alguma conversa, essa conversa ocorre entre os clubes. Também mandei mensagem para uma pessoa da minha confiança do Palmeiras para saber se o Juan Seco interessa, se está nos planos, se essa informação que vem da Bulgária confere, e a pessoa disse que não havia ouvido ninguém da comissão técnica debater sobre o atleta. Vocês lembram do Juan Seco? Os números dele na Bulgária o credenciam para ser o camisa 9 do Palmeiras ou para pelo menos lutar por essa condição de titular no próximo ano? Já usem o espaço para comentário para registrar o que vocês pensam sobre o tema e quais seriam os camisas 9 ideais para o Palmeiras de 2025. Combinado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que tiver notícia. Tchau!